dia e a paz do Senhor, amados e queridos irmãos, nesta manhã, glória a Deus, manhã de domingo, manhã de ressurreição, glória a Deus. Desde a quinta-feira que viemos, entramos aqui falando sobre a paixão de Cristo, né? A trajetória de Cristo do Getsêmani até a ressurreição. Glória a Deus. E chegamos hoje, para a alegria do povo de Deus, há mais de 2022 anos atrás, na madrugada de domingo, por volta da meia-noite, o Senhor Jesus ressurge dos mortos. Por que Ele ressurgiu dos mortos? Ele levou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores, nossos pecados, já falamos sobre isso, já falamos de todo o seu sofrimento. Mas a Bíblia diz que para ressuscitar era necessário cumprir toda a lei. Podemos analisar e observar que Cristo cumpriu. Ele mesmo disse: eu vim cumprir. Então, comprando o cumprimento de toda a lei era a ressurreição. Está lá em Levítico capítulo 5, está lá naquela passagem do fogo antigo, quando ele faz alusão dos mandamentos, é necessário cumprir os mandamentos para que se ressuscitasse. Mas ele sendo a premissa dos mortos, Jesus ressuscita no domingo, assim como ele tinha predito aos seus discípulos. Eu vou ler um texto aqui falando sobre ressurreição. Colocamos aqui, de alegria, hoje é domingo, Jesus ressuscitou, ele venceu a morte, venceu os animais, e depois de alguns dias, ele levará aquele corpo ressurreto para dentro do céu. Glória a Deus. Mateus capítulo 28, versículo 1. Glória a Deus. Ele ressuscitou. Entramos alguns minutos atrás, mas tivemos um problema. Tivemos que sair, excluiu a publicação, a entrada do vídeo. Mas vamos ler ali Mateus capítulo 28, verso 1. Já o sábado tinha avançado e amanhecia o primeiro dia da semana, que é o domingo, quando Maria Madalena e outra Maria chegaram para ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu e aproximou-se, removeu a pedra da porta e sentou sobre ela. Glória a Deus. Aqui na minha cidade, de madrugada, foi chuva, raios, trovões. Estava parecendo que estava sendo a cenografia da ressurreição de Cristo. O seu aspecto era como um relâmpago e as suas vestiduras brancas como a neve. Então vemos aqui que as mulheres, elas foram até o sepulcro fazer o que? Levar especiarias para ungir, para purificar o corpo de Cristo. Mas chegando lá, por volta das 5 horas da manhã, por aí mais ou menos, elas não encontraram a pedra removida e encontraram os seres angelicais à porta do sepulcro. Versículo 4. E com medo dele,
os guardas tremeram, assombrados, e permaneceram ali como mortos. Então, quando foi para Jesus ressuscitar, Deus enviou anjos para que removesse a porta, e os soldados que foram colocados de frente ao sepulcro caíram como mortos, porque não suportam o poder da glória de Deus na presença de um homem. Eles caíram no chão como mortos, sem poder nenhum de reação. E a Bíblia diz que permaneceram ali como mortos, não morreram, mas como mortos. Então o anjo do Senhor disse às mulheres: não temais, vós, porque eu sei que buscais a Jesus, meu Filho. Não estar aqui, porque ressuscitou, como ele mesmo disse: vinde ver o lugar chamou aquelas mulheres para que entrassem ver e pudessem ver que o Senhor Jesus não estava morto. Ele dizia depressa dizer a seus discípulos que ele ressuscitou dentre os mortos, e explicar ele de volta a Galiléia e ali o vereis. Eis que assim está. Então elas saindo do sepulcro com um temor grandioso, foram correndo para dar novas aos seus discípulos. Enquanto elas iam para a casa de novos discípulos, que Jesus saiu para os seus discípulos. Nesta manhã, a paz seja convosco, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhes os pés e o adoraram. Então Jesus disse: não temais, ide levar as boas novas aos meus irmãos, e que se dirijam a Galiléia, pois ali me verão. Glória a Deus. Esse último versículo aqui, o versículo 10 de Mateus capítulo 28, é de uma tremenda revelação, de uma tremenda visão que podemos ter aqui. Por quê? Veja que quem recebeu a palavra sempre recebia as palavras, eram os discípulos, né? Mas eles estavam lá no cenáculo, trancados, trancafiados, com medo dos soldados romanos de matarem eles. Mas vemos aqui a coragem das mulheres de poder sair ao amanhecer, ainda escuro à noite, que já estava amanhecendo o dia, e elas saíram para ir ao sepulcro. E aqui podemos perceber a cenografia do Jardim do Éden. É como que Cristo estivesse trazendo de volta o ministério feminino. Por quê? Porque Eva, no Jardim do Éden, tinha levado uma má notícia, que foi em relação ao pecado. Mas Jesus disse: olha, você falhou no Jardim do Éden, mulher, agora vai e faz a coisa certa. Vai, leva para os meus discípulos as boas novas e diga que eu ressuscitei. Então ali foi restaurado. Você vê, Adão pecou no jardim, conjuntamente com Eva. A mesma cenografia, ele ressuscita e se aparece no jardim. Então veja como o poder de Deus é tremendo. Então, finalizamos aqui em relação à trajetória de Cristo, do Getsêmani, do seu sofrimento até a ressurreição. Depois de ter tirado o cativeiro lá do Hades, onde estava o seio de Abraão, Cristo ressurge dentre os mortos com poder e grande glória. Quando ele foi crucificado na cruz, que ele deu o brado: está consumado, que entregou seu espírito ao Pai, a Bíblia diz que houve terremotos e sepulcros foram abertos e foram vistos os mortos que ali estavam. Então, aquelas pessoas, desde
a crucificação até a ressurreição não saíram, aquelas almas não saíram do sepulcro. Está escrito na palavra, na Bíblia. Ficaram ali até que Jesus ressuscitasse dos mortos, e a Bíblia diz que muitos santos que foram mortos foram vistos andando pela cidade. Então, nesta manhã, no fim de vitória, talvez você passou a quinta-feira da traição. Talvez você passou pela sexta-feira do julgamento. Talvez você ficou no sábado dentro de uma prisão, dentro de uma tarefa, mas o que vai acontecer nesta manhã? E hoje é o dia da ressurreição. Nós temos glórias ao teu nome, porque Ele ressuscitou. Glórias ao nome de Jesus. E aquelas mulheres foram e anunciaram que tinham visto o Senhor aos seus irmãos, aos seus discípulos. E a Bíblia vai relatar que Pedro e João saem em disparada aí até o sepulcro onde Jesus foi colocado. E a Bíblia diz que João não entrou. Quando ele chega na porta, que ele olha, que vê o lenço do lado dobrado, ele não vê o Cristo dele ali, ele crê. Mas Pedro, como era afoito, como era sanguinário no sentido do temperamento humano, Pedro, ele entra. Mas todos eles creram que Jesus tinha ressuscitado. E Cristo aparece quando eles estão reunidos e diz: paz seja convosco. Ele se mostra para Tomé as suas feridas. Quando Jesus mostra as suas feridas a Tomé, estão cicatrizadas. Por quê? Porque seus pecados foram perdoados. A Bíblia Sagrada nos revela que quando ele voltar juntamente com a sua igreja, os judeus perguntarão: que feridas são estas? Por quê? Porque as feridas para os judeus ainda estarão abertas, porque eles não reconheceram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Para mim e para você, a ferida que ele foi ferido na quinta-feira está cicatrizada, porque você foi perdoado pelo poder do sacrifício de Jesus e pelo poder do sangue do Senhor. Fica essa reflexão nesta manhã para você, que você possa agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em sua vida, e você que vai assistir esse vídeo possa compartilhar essa mensagem. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até a próxima. Fica com Deus, fica na paz, que o Senhor te abençoe e te prospere. Em nome do Senhor Jesus. Amém.